simplificar o conteúdo, simplificar o que a gente está falando e deixar ele muito mais prático, muito mais palatável. Então, hoje nós somos mais de 5 mil, já temos mais de 5.300 seguidores no LinkedIn e crescendo. Então, estamos com uma galera aí acompanhando a gente. A gente também tem a comunidade do WhatsApp, então lá a gente discute bastante, fala muito, troca bastante entre vários PMMs do Brasil todo, então é super legal. Aqui estão os links do Fala, então tanto o LinkedIn quanto o WhatsApp. O WhatsApp a gente tem uma restrição só porque ele não permite uma quantidade limitada de pessoas, mas caso queiram participar da comunidade, está aí. E no LinkedIn também todos os nossos conteúdos, todos os artigos, materiais que a gente produz, todos eles também são postados por lá. Bom, e quem são as pessoas do Fala, né? Então, como vocês estão vendo algumas pessoas de azul aqui, tem eu, Carlos, Rafa, Gabi. Temos a Gabi, a outra Rafa, desculpa, o Éder e o Fê. Então, são alguns dos participantes. Então, às vezes, quando vocês forem ver ali no WhatsApp, a gente está falando, é que nós somos os membros do Fala, então qualquer coisa também pode entrar em contato direto com a gente. E aqui é só um pequeno momento de foto, então a gente gosta de registrar todas as lives. Gabi, ou Carlos, ou Rafa, eu vou pedir só um help para dar o print, porque eu sempre sou a pessoa que não consegue printar pelo Mac. Pode deixar, a gente printa. Você então, quem tiver com a câmera, quem puder abrir a câmera, não precisa ter vergonha, estamos todos em casa, tá? Só pra gente tirar um print e a gente poder compartilhar depois. Dé, você consegue parar de compartilhar? Daí eu consigo pegar todo mundo aqui. Boa. Bom, então vamos lá, gente. Avisa quando a gente for sorrir. Marina na rua ali, fazendo dever Meu dela. Deus! Marina maravilhosa. Se a Marina que tá na rua abriu a câmera, quem tá aqui na live também tem que abrir. Aquelas. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. E? Mais uma. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado. Só terminar aqui minha introdução. Deixa eu voltar. Pera aí, galera, que vocês estão vendo minha tela, certo? Sim, estamos vendo. Meu computador aqui, ele tá um pouquinho devagar mesmo, mas bora lá. Aqui é uma novidade para vocês, pessoal, então a gente já tá postando isso tanto no LinkedIn, tanto no WhatsApp, mas a gente está com uma lista VIP da PM3, então é um benefício que a PM3, em parceria com a gente, está liberando. Basicamente, vai ser aniversário da PM3 no mês de março, então estou com vários benefícios exclusivos ali, como se fosse uma lista para esses benefícios, então a gente vai mandar o link aqui para vocês, caso tenham interesse, tem muita coisa legal ali. Eu mesmo já fiz curso da PM3 de Product Marketing, foi muito bom, muitos aqui também fizeram, então vai ter benefício legal ali, e também acaba ajudando a comunidade, caso alguém feche com o nosso cupom. Então, vamos mandar o link. Aqui, no Meet, a gente tem esses sinaizinhos aqui do lado direito do computador da tela de vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar aqui nesses ícones e a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? A gente também colocou já todas as perguntas ali que foram feitas no formulário no nosso roteiro, tá? Então a gente vai tentar abordar ao máximo, mas caso tenha alguma coisa nova que você tenha ficado com curiosidade, alguma coisa, pode mandar a pergunta que a gente vai respondendo, tá bom? E mandem também o feedback, então no final a gente vai disponibilizar ali um formulário, então contem pra gente, gostei, não gostei, achei legal, não gostei do cabelo rosa do André, quero mudar, por favor, fiquem super à vontade para mandar, tá bom? Então, dito todos os avisos, queria apresentar a nossa convidada dessa live, que é a Thaís. Então, fica super à vontade para se apresentar. Seja bem-vinda. Obrigada. Valeu demais, Dê. Gente, deixa eu só fazer alguns disclaimers importantes. Eu estou com a doença do carnaval. Não sei se todo mundo está sabendo, mas quem viveu intensamente pegou a doença do carnaval. E eu estou com uma tosse de cachorro. Então, se precisar, eu vou dar uma tossidinha de leve, se vocês considerem. A segunda coisa é que o que eu vou comentar aqui, né, tem muito a ver com minha vivência
que apesar de, óbvio, né, ter alguns padrões ali entre essa relação de PM, PMM, acho que cada cultura vive a sua própria dinâmica, né? Então, fiquem à vontade para discordarem também. Eu não sei como é que é a dinâmica daqui, se geralmente vocês abrem microfone, mas fiquem à vontade. E assim, falando, posso mandar ver já, né? Quem fala quem sou eu na fila do pão? Manda bala, manda bala. Então, eu sou Thaís, eu trabalho com produto há muitos anos, mas originalmente vim do marketing. Então, eu acho que o Dé, ele fez uma escolha assim, sábia, sabendo que não ia gerar muita treta, porque eu conheço os dois lados, já vivi um pouco dos dois, vivo ainda. Sou formada em jornalismo, mas eu sou meio fluida, assim, já fui professora de dança, hoje trabalho com fintech há muito tempo, me considero super Maria Fintech, já estou na minha terceira, coincidentemente, mas depois acabei tomando gosto. Moro em São Paulo já há tempo suficiente para falar mal da cidade. Me desculpe quem é de São Paulo, mas eu sou de BH originalmente. Conheço umas carinhas aí, sei umas fofocas de algumas pessoas. A Loris acabou de entrar, vou contar uns causos aí com ela também. E a fofoca master eu conheci o Dé numa empresa que a gente trabalhou junto, mas depois a gente se tornou amigo de treino. O Dé treina fofo, queria deixar muito claro isso. E as outras fofocas Mentira. eu deixo para os bastidores, vocês podem me perguntar depois. Eu tenho fofocas quentíssimas. Brincadeira. Além do Pilates que a gente fazia junto. Boa. Hoje eu estou na Nômade como GPM e eu cuido especialmente de Product Growth, que tem um viés, uma pegada bem de produto, mas ela também está inserida em marketing, né? Então, esse universo é bem comum, assim, na minha vida, sempre foi. Então, bora lá para o bate-papo. E é isso. Abram os mics, bora trocar uma ideia. Boa, tá. Super obrigado por expor que eu era uma pessoa péssima no Pilates, tá? Mas, tá, a minha primeira pergunta para você é possível PMs e PMMs viverem em harmonia no nosso mundo caótico de dia a dia de trabalho? Com certeza. Inclusive, uma das minhas melhores amigas está aqui na call, Lorena. A gente ficou amiga dentre, né, o nosso convívio ali de empresa, mas a gente, depois que PM e PMM passam por alguma treta juntos, pode ter certeza que vai ser amizade dar certo. Então, a gente ficou amiga, especialmente quando a gente estava criando uma campanha ali, a gente decidiu ficar até mais tarde, numa sexta-feira, abrimos um vinho, e aí a amizade se formou. Então, assim, se estiver dando treta, acho que o segredo é abrir um vinho e que aí a amizade flui, mas com certeza a harmonia é possível. Boa, show de bola. E tá, uma das perguntas que mais apareceu aqui quando a gente fez o nosso formulário era quais são as principais semelhanças e diferenças dentro do dia a dia de PM e PMM, né? A gente sempre vê que vira e mexe, um tá chegando um pouco ali no limite do outro, fica essa dúvida de, putz, isso aqui é meu, isso aqui é dos dois, de quem que é. Então, queria que você falasse um pouquinho onde você acha que como os dois atuam ali, né, nesse lado a lado. Boa. Assim, na minha experiência de fintech e startup, o mais comum é que o problema sempre vai ser uma treta de PM, então o PM é responsável por reportar como ele vai tratar aquele problema de negócio, mas o PMM ele precisa estar colado ali. Então, geralmente, o PM vai ser ativado, né, para apresentar esse problema, apresentar uma solução e entender priorização de roadmap, ter a interseção ali, especialmente com engenharia, né, e com stakeholders. Eu acho que tem essa figura meio inevitável, né, de ser um pouco central. Mas o PMM, ele tem um papel, para mim, que se ele não for executado, o produto vai flopar. E eu já vi isso acontecer, tá? Não é papo de PM que gosta de PMM. No sentido de, se o PMM não está junto com a pessoa de produto
desde a concepção do problema, para entender posicionamento, para entender para quem que aquele produto vai ser construído, o produto está fadado ao fracasso, assim, sabe? Pode ser que dê certo, pode ser. Pode ser que o PMM, às vezes, absorva um pouco do papel do PMM na ausência de uma figura, né, que vai exercer esse papel. Mas a narrativa de como a gente vai embalar essa solução, que geralmente está na mão do PM, precisa ser de total responsabilidade do PMM, essa construção precisa ser conjunta, né? E aí eu acho que é quando o PMM precisa bater no peito de uma forma a serem pares e não pessoas que vão ser ativadas no momento XY da concepção do produto, mas de serem pares desde o nascimento desse produto, né? Então, no fim das contas, né, Déia, a sua pergunta, ela tem um viés amplo, né, de escopos. Mas eu vejo que existe uma interseção que ainda ninguém conseguiu responder direito, essa é a real. A gente pode escrever um post bonito para o LinkedIn, mas no dia a dia, quando o pau está quebrando, essa interseção ela é menos clara, né? Então, assim, vai ter, assim, nos rituais de PM, PMM, a gente pode bater cabeça, né? De até onde um vai e o outro começa. Mas, para mim, é muito claro que o PMM ele precisa ser o grande responsável por esse posicionamento e não só pelo go-to-market, que eu sei que já assim, é um conhecimento raso, né, de o PMM faz go-to-market. Boa, perfeito. Aproveitando, mandaram uma pergunta aqui e já embala com algumas perguntas que tinham feito antes, mas perguntaram como que é o seu dia a dia de PM e PMM na Nomad. Então, como que são essas rotinas, como que essas duas áreas acabam atuando? Boa. Eu sou muito fã e eu sou muito chata na concepção de squad. Eu não sei como que vocês vivem isso no dia a dia, inclusive gostaria muito de ouvir, porque eu fico numa bolha de startup e fintech. Mas em todas as empresas que eu passei, e aí tem algumas pessoas aqui para comprovar, eu fiz um esforço muito grande, não só eu, obviamente, né? Mas de fazer com que o time fosse muito multidisciplinar. Então, a squad, ela é formada principalmente, né, pela pessoa de produto, design, alguém de engenharia e alguém de PMM e dados, se tiver, mas isso aí é luxo hoje, tá raro. Mas, assim, de uma forma muito multidisciplinar, em que, nesses rituais, a gente tem alguns rituais que são mais fixos, mas pelo menos uma semanal, em que a gente vai apresentar os nossos OKRs, e aí todo mundo precisa estar consciente de quais são, e todo mundo precisa ser dono deles. E aí é uma coisa que a gente, assim, precisa aculturar as pessoas, porque geralmente é mais comum que a pessoa de produto seja a responsável, né, novamente, por reportar esse OKR, e as outras pessoas não se sintam tão responsáveis por. Mas eu sou muito curiosa para saber como acontece, como tem acontecido em outras empresas, se alguém quiser compartilhar. Mas esse, para mim, é o modelo ideal que eu sempre tento buscar, sabe? Boa, show de bola. E aí, pensando nessas divisões ali, como você entende que, ao longo desse ciclo de vida do produto, começam essa divisão mais na prática, né? Então, assim, qual que vai ser essa primeira responsabilidade ali do PMM entrando nesse ciclo de vida do produto? E até também numa frente depois do produto já nascer de growth, né? Então, como que essas duas áreas elas conversam ali na prática? Desde a concepção. No nosso caso, quando a gente ainda está com um problema, e mesmo que o problema não esteja tão bem definido, a pessoa de PMM ela já está inserida nesse contexto. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo real do que a gente está passando agora. A gente criou um time específico para tratar de ativação, né? São as pessoas que fazem o cadastro, e a gente gostaria de ativar essas pessoas mais e melhor. É um problema que ele pode parecer óbvio,
no primeiro momento ali, que é, a gente tem X pessoas que finalizam o cadastro e Y que não fazem a primeira ali proposta de valor, que no nosso caso é o first fund, a primeira remessa, né? Mas o que está por trás disso? Então, a pessoa de PMM, que no caso, coincidentemente, é a Lorena que está aqui, ela é responsável por nos ajudar a entender com quem que é esse cliente que a gente está falando daqui para fora. Então, assim, quais são as principais dores que a gente está tratando de casa para fora, né? Dos nossos canais, como a gente se posiciona, quais são os pain points desse cliente. E aí, da casa para dentro, como a gente está fazendo. E uma coisa que acontece, que é um puta problemão, que eu acho que as pessoas ignoram um pouco, que é, eu falo isso porque eu já vi mais de uma vez acontecer, né? Que é, as pessoas de produto estão construindo os produtos. E aí os produtos estão ficando foda e tal, lança produto, e aí tem ali um KR para medir adoção e para medir engajamento. Só que quando a gente vai embalar isso, marketing está traduzindo de outra forma. E aí, assim, geralmente isso acontece porque ou a pessoa de PMM não foi envolvida desde o início, e aí ela está participando como um terceiro, o que eu acho que é isso, né? O produto vai estar fadado ao fracasso no final, né? Porque a gente não está conversando a mesma língua. E aí, quando a gente trabalha desde a concepção, eu vejo que existe uma tendência de sucesso muito maior, e por mais trabalhoso que seja, né? Porque é isso, você vai juntando pessoas, cabeças e divergências, principalmente, às vezes o trabalho vai demorar um tiquinho mais, né? Para rolar a concepção do produto, a concepção do problema. Mas eu acho que a gente sai muito melhor quando isso acontece desde o início, né? Boa, show de bola. E uma coisa que é muito comum, então, até também, para quem não sabe, a Loris foi minha primeira gestora de Product Marketing. Então, Loris, um beijo para você, viu? Ó, deu tudo certo. E que era um ponto de como que o PMM ele entra um pouco nas squads, né? Porque muitas vezes você tem aquelas tríades de produto mais tradicionais, né? Então você tem o PM, o APM, uma pessoa de Product Design, uma pessoa de engenharia. E aí até uma pergunta que veio aqui foi, o PMM, olhando na visão de produto, ele é alguém fora da curva? Ele é um elemento meio estranho ali dentro da squad? Ou você acha que não? Depende da cultura. Como eu estou inserida numa cultura que, para mim, isso é óbvio, tá dado, e eu sei que não é comum, né? Ou não é padrão, por melhor dizer. Para mim, tá dado que não é mais uma tríade, né? A tríade, ela vai existir, ela é inerente ao produto, porque a gente precisa entender viabilidade técnica e a gente talvez tenha uma interseção mais diária na hora que a gente vai para a parte de delivery, porque a gente precisa fazer esse acompanhamento desde a ideação, né? Mas, assim, se a gente entende que PM também está participando da concepção do produto, ele vai acabar participando dessa tríade que agora se formou um grupo ali de 4 pessoas ou mais, né? Então, na minha experiência, eu sou muito feliz de dizer que não é um corpo estranho, mas eu espero que não é de vocês também. Mas eu imagino que deva ter alguns casos, assim, meio fora do... Tipo, a pessoa estranha que está tentando chuchar marketing no meu produto. Boa. Realmente é uma dor que qualquer PMM que está na área já sentiu de alguma vez, né? Às vezes ficar quase que entrando ali, tipo, oi, gente, com licença, deixa eu entender aqui melhor o produto. Mas que bom que, acho que do seu lado talvez você não tenha sentido essa dor, mas realmente é uma dor que a gente conversando vê bastante, né? E ainda falando dessas interações das squads, queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do PM. Então, muitas vezes a gente vê o PM quase como um dono do produto, né? Apesar de estar todo mundo construindo, o PM é a pessoa que fala, é a pessoa que leva os OKRs, responde pelos resultados. Como que você entende que essa relação pode ser mais harmoniosa, visto que você tem uma squad ali multidisciplinar com o PMM? E muitas vezes o PMM também fazendo parte desses resultados, né? Sim. Gente, se minha internet travar, vocês
Me esperem que eu volto no celular, tá? Vai dar bom, Tranquilo. confia. Cara, eu acho que assim, isso a gente ainda precisa romper, sabe? Esse tipo de comportamento. Eu acho que é meio utópico a gente dizer hoje que em algum momento o PMM vai responder tanto quanto o PM, porque geralmente o PM ele é visto como uma pessoa de negócio que vai responder tanto pela métrica de receita quanto até pelo posicionamento. Então, se der chabu em posicionamento, em go-to-market, o PM em algum momento vai ser chamado, puxado a orelha. Mas, assim, eu já vi em alguns casos, e hoje eu tenho uma squad que vive isso de uma forma que eu considero ideal, que é o PMM tendo uma voz tão ativa quanto o PM. E aí, essa squad que eu tô falando que acontece isso, que é o que eu considero um pouco utopia ainda, é uma squad que ela é meio marketing, meio produto, que é de MGM, Member Get Member. Porque é uma squad que ela fala tanto quanto para o nosso cliente interno, né? Então, a gente tem ações de growth, que é para a gente incentivar a indicação. Então, estou falando muito de produto, de construir teses, testes, taxa B, muito de produto. Mas a gente tem um posicionamento um discurso de marketing muito refinado. Então, a gente precisa falar muito a mesma língua. E aí, as discussões, assim, na vida real mesmo, a PMM vai responder, que hoje é a Nath, ela responde tanto quanto pelo resultado. É um negócio muito gostoso, assim, porque eu confesso que acaba tirando o peso das costas da pessoa que é, às vezes, vista como a grande responsável, mas tá todo mundo ali envolvido, né? Então, eu dei um monte de volta para dizer que já vi isso acontecer em pequena escala. Acho que o cenário ideal é o PMM ser tão responsável pela métrica de negócio e ele ter uma consciência muito grande de como essa atuação dele vai afetar em receita. Então, a partir daí, do momento em que o DE, por exemplo, que está fazendo estratégia lá para o Reclame Aqui, souber responder como as ações dele estão impactando em receita, pronto, você passou a ser dono da estratégia também e você tem paridade com o PM. Mas aí eu acho que tem aquele negócio de, cara, o quanto que a empresa está disposta a se aculturar dessa nova dinâmica, saca? E eu acho que tem que ser um negócio meio bottom-up mesmo. Tipo assim, mano, a galera tem que me engolir e eu quero começar a cutucar. E foi assim que aconteceu em Member Get Member, que essa pessoa, que é a PMN, ela tem culhões, então ela questiona métrica, ela questiona o resultado, ela é incomodada. Então foi assim que ela foi conquistando o espaço. Foi ela batendo no peito e no fim ela tomou conta ali desse espaço que é dela, sabe? Boa, show de bola. Então vocês já ouviram, né, gente? A Thaís falou que tá liberado brigar pelo seu espaço, batam de frente com os PMs de vocês. Tô brincando. Mas de fato Sim. mas de fato é necessário mesmo, né? Às vezes algumas squads que são um pouco mais marqueteiras, é mais simples, mas tem outras que de fato a gente tem que encontrar o nosso espaço ali. E acho que é uma dor compartilhada de PMM como um todo, né? A gente vê em diferentes segmentos que as dores acabam sendo meio semelhantes mesmo. Sim, e assim, não tem coisa mais gostosa do que você trabalhar com, pelo menos é o meu perfil, né? Com pessoas que são inconformadas. Porque aí você entende que você, pô, velho, tá todo mundo ali pirando no mesmo problema e você acaba distribuindo essa responsabilidade também, sabe? Você acaba contando com outras pessoas que estão tão incomodadas quanto você, porque é inerente dessa cadeira de produto, né? Pela cobrança, pela pressão. Mas assim, velho, é massa demais. Então, por isso que quando eu falo, cara, hoje eu vivo num mundo assim, ai, meio Disney, sabe? Porque eu Uhum. vivo um modelo que é o modelo que eu acredito, mas é porque o perfil das pessoas também são aquelas pessoas que incomodam, que Sim. cutucam e falam, pô, mas e aí? Qual que é o OKR? A gente não tá batendo no OKR aí, hein? Como é que a gente vai Uhum. fazer? Então, é isso. E existe muito da semelhança das duas posições serem, de alguma forma,
generalistas, né? Apesar do PMM ser voltado para marketing, você tem que falar com muita gente, você tem que amarrar muita estratégia, então, às vezes é esse o caminho, né? Ganhar um pouco pela dor em comum com um amiguinho PM do lado, né? Mas boa. Exato. Tá, fizeram duas perguntas aqui que eu vou tentar juntar. Uma é falando um pouco sobre o seu olhar de gestão, né? Então, você como GPM, você tem algumas pessoas de produto embaixo. Então, como que você imagina nesse lugar fazer essa gestão? Como que funciona esse dia a dia, assim, né? Sendo uma gestora, e como que você incentiva, por exemplo, a galera que está na sua estrutura a terem um contato com os PMMs, e você vendo de fora como uma pessoa de produto, o que você falaria caso não tivesse PMM dentro da sua empresa ou da sua estrutura, por exemplo? Como que você argumentaria para isso? Sobre a primeira questão, eu acho que o exemplo arrasta mesmo, né? Então, como para mim tem muito valor essa figura, desde quando eu comecei a puxar iniciativas ali mais a mão na massa, no tático operacional, eu já trabalhava com PMMs. E assim, em startup, especialmente, como tem muita coisa para fazer, é muito difícil a pessoa GPM, hoje eu estou numa posição de gerente. É muito difícil eu ficar só na minha cadeira falando, façam. E aí depois vocês me contem. Tipo, é muito mão na massa. Então, a estrutura da squad, dos rituais, eu também acabo puxando. Então, a gente bota todo mundo na sala e toca o pau, sabe? E aí é isso, quando eu falo que o exemplo arrasta, que se tem uma pessoa que se importa e tá fazendo isso, como tem outras pessoas anônimas fazendo também, acho que é mais fácil declarar. E quando a gente tem uma área que se chama Product Marketing, aí a gente começa é isso, a cultura, ela existe, né? Que essas pessoas, elas têm uma relevância tão importante quanto outros chapters, né? PM, design, tudo mais. Só, segunda pergunta eu perdi. Era mais como justificar, às vezes, nessa posição, como você justificaria caso não tivesse PMM, né? Então, o que você falaria aqui, ó, isso aqui, a gente precisa de PMM por conta de alguma coisa. Qual que é essa coisa? É só botar o primeiro produto na rua. Aí vai dar ruim, aí você fala, tá vendo? Deu ruim. Agora a gente precisa de uma pessoa de PM. É só, juro por Deus, é só isso, já aconteceu comigo. Testado. Geralmente a gente vê, às vezes, produtos bons, mas pouco envelopados. A visão, às vezes, é tipo assim, putz, faltou um PMM ali para dar uma, dar uma moldada ali no produto, né? Exato. E não só no recorte de go-to-marketing que eu tô falando. Tô falando de adoção. Tipo assim, se os clientes não estão aderindo, a gente tem um problema de produto que foi mal concebido, né? Então, faltou uma pessoa aí, ou uma puta pesquisa que o time deveria ter feito, já que não tem essa figura, né? Mas é isso, se a gente tem um gargalo e a gente não está conseguindo cumprir essa função, a gente precisa de alguém. Aí tem que chorar o budget, que é mais difícil, mas eu acho que o exemplo e acho que a estratégia que pode botar em risco receita, eu acho que ela sangra mais, sabe? Sim. Então, justifica as horas. Boa. E ainda próximo disso, tá? O PMM, ele tem um escopo muito amplo, né? Então, às vezes a gente está falando de enablement, às vezes a gente está falando de lançamento, às vezes é uma parte um pouco mais de pesquisa, posicionamento. Então, qual que você acha que é o grande ganho de ter um PMM dentro de um time, dentro de uma squad, visto todo esse escopo? Eu talvez soe um pouco redundante, né? No sentido de a gente vai ganhar na receita no final. Acho que a ponta é o PNL. O PMM tem esse tipo de poder, sabe? De a gente construir melhores produtos, da gente conseguir se posicionar para um público melhor, que vai ser melhor segmentado, que a gente vai conseguir falar com um tom de voz que não é só o que nos interessa, mas que interessa o público, mas que também
enxerga a concorrência para a gente ter as nossas vantagens que vão ser... Acho que as vantagens que ninguém consegue competir, é muito difícil o PM conseguir traduzir isso, porque ele tem geralmente uma cabeça mais exata de construir o produto e fazer uma boa adoção. A cabeça do PMM está muito mais nesse lugar de como a gente consegue embalar isso tão bem a ponto de, cara, vai ser difícil bater, sabe, esse produto. Boa, show de bola. Carlos fez uma pergunta aqui, na sua visão, qual que é o melhor lugar para o PMM estar? Embaixo da estrutura de marketing ou da estrutura de produto? É sempre uma grande dúvida de Ai, qual meu Deus, deveria ser o peraí. lugar. Tá ouvindo? Voltei? Tô Voltou? ouvindo. A Voltei. gente não caiu, tá tranquilo. Boa, Tá vou ouvindo. repetir aqui. O Carlos perguntou aqui, na sua visão, qual que é o melhor lugar onde o PMM deveria estar? Se é na estrutura de marketing ou na de produto? Pra mim, tanto faz, assim, na Squad, pra mim, estando na Squad, acho que é a maior relevância dele. Eu já vi ganhos, assim, de PMMs estando num time de marketing e, por causa dessa declaração, né, faço parte do time de marketing, consegue traduzir melhor qual que é o discurso, alinhar branding com o produto, né, então eu vejo ganhos nesse sentido. Mas, assim, tanto faz, sabe? Se tiver nessa lógica de construção de produto, é onde se encaixar melhor mesmo. Vocês têm Boa. opiniões formadas? Então, Não. eu queria comentar sobre esse ponto, né? Eu trabalho numa instituição financeira também, numa central de cooperativas de crédito que atua aqui, principalmente na região sul. E assim, a cultura de PMM, PM, é algo assim que a gente está ainda batalhando muito para consolidar. A Gabriela, não sei se ela lembra, mas ela fez um curso em company para gente uns anos atrás, né, Gabi? Uhum. Você começou a falar, eu falei, eu conheço a Lorena, é isso. Ai, viu, menina? Marcante, não é mesmo? Mas o que eu ia comentar é que hoje o time de PMM está atuando dentro da coordenação de marketing. Eu coordeno o time de marketing PMM. Mas o meu ponto, assim, quando o PMM não está dentro de marketing, quando a gente tem o PMM dentro da squad, ou especificamente dentro da estrutura do produto, porque eu estou pensando assim, instituição financeira, portfólio gigantesco, né? Como que fica a orquestração? Porque estamos lançando o produto o tempo todo, tem o ciclo de vida dos produtos que precisam ser mantidos, né? E aí eu tenho a impressão, e aí é por achismo mesmo, tá? Se o PM está dentro da estrutura de produto, aí não fica aquela guerra do tipo assim, não, mas eu preciso que o meu produto ele esteja em evidência, que a campanha esteja rodando do meu produto, que, sabe, a gente privilegia esse produto em detrimento dos outros. E aí, quando você vai orquestrar todas as frentes, falta, assim, esse elemento gerenciador para dizer, cara, ótimo que vocês estão lançando esse produto, ou ótimo que está vindo essa nova feature, ou que está com essa precificação agora que está mais adequada, mas talvez para a estratégia do negócio, nesse momento, eu preciso privilegiar outro produto. Então, quando eu tenho uma estrutura de marketing, eu digo que nós somos a Suíça, nós somos o campo neutro, né? Porque, assim, para mim, tanto faz se eu vou estar nesse momento privilegiando esse ou aquele produto. Não que tanto faz, mas é que eu estou com a mentalidade de cliente. Eu estou privilegiando a visão cliente e a visão estratégia do negócio. Enquanto, eventualmente, quando eu troco uma ideia com o PM, por exemplo, ele está muito do tipo, não, mas nosso produto não está batendo a meta porque o nosso KR está baixo, então eu preciso fazer uma ativação de marketing para alavancar o produto. Então, quando a gente está na Suíça, eu digo, cara, não, olha só, mas tem esse outro produto, tem esse outro momento, tem essa sazonalidade de mercado, essa oportunidade de mercado, e aí a gente acaba definindo o que prioriza e o que desprioriza, né? Sim. Mas aí eu não acho que é um problema de chapter, de onde o PMM vai estar alocado. É um problema de mapa estratégico e de como a estratégia corporativa está sendo traduzida para a companhia inteira. Então, em diferentes portes, né? Eu acho que a gente que está em empresas menorzinhas tem o privilégio de talvez receber uma comunicação mais horizontal, né? De prioridades, o que é mais relevante para aquele ciclo, né? Para mim, o problema está em outro lugar, sabe? Não vai ser a alocação de onde está o PMM que vai resolver isso. Porque, no fim, se você mudar para o time de produto,
a treta continua, sabe? Vocês ainda vão continuar disputando prioridade. Com certeza não resolve, só que, como eu disse, como a gente é campo neutro, a gente acaba conseguindo ajudar a dar essa equilibrada. Mas, de fato, assim, o fato de ser uma empresa muito grande, né, com muita estrutura, faz toda a diferença, assim. Eu tenho saudade de quando a gente era pequenininho. Era bem mais fácil de resolver as coisas. Com certeza. Boa. Tem a Letícia também. Diz aí, Letícia, qual que é a sua dúvida? Eu Olha, acho, muito de mão levantada, boa. eu acho que eu posso conectar um pouquinho com o formato em que a Lorena comentou. Hoje eu estou passando por algo muito semelhante em relação a ter o interesse, por exemplo, de uma área de marketing de produto que fica dentro do time de produto e que tem conflitado muito com os objetivos, né, das outras áreas. No meu caso, principalmente com CS, porque a gente trabalha exclusivamente com expansão, então a gente atua diretamente com a base, não com a aquisição de novos clientes. E aí um ponto que agora, no fim desse quarter, eu consegui identificar, mais ou menos, tendo duas campanhas barradas, uma delas, inclusive, porque um dos produtos lançado teve muito sucesso num evento presencial, e a gente ia trabalhar com a venda self dele via produto, né? E num primeiro momento foi limitado, a gente não pôde atuar com essa campanha, porque a gente não tem operacional para conseguir dar suporte pós-venda, né, para essa galera. Mas eu queria entender como, estando dentro de um cenário mais ou menos onde há esse conflito de interesses, e aí você identificou, Thaís, que o problema não é tanto na questão de onde está posicionado o marketing de produto, o que seria como melhor sugestão a gente levar de OKR para uma vertical de PMM, digamos assim? Porque hoje a minha vertical, ela é teoricamente geração de receita com o nosso portfólio de produtos, e ela é meio que uma OKR isolada. E aí a minha sugestão, tendo em vista que a gente teve duas campanhas que conflitaram em relação a isso, seria a atuação estar mais voltada 100% ao resultado de projetos. Então, no Q2 eu tenho projetos específicos, por exemplo, com produtos financeiros. Então, a minha colaboração ser atuando com métricas dentro de cada projeto, e não com uma OKR exclusiva. Então, eu queria saber se vocês teriam alguma sugestão, mais ou menos, para eu conseguir, talvez, defender um argumento como esse. Porque hoje daí acontece o quê? Eu vou olhar para minha OKR, para minha OKR exclusiva, que é a de geração de receita, e aí ela vai conflitar, às vezes, com essa capacidade de time, com o objetivo de outras áreas em relação a isso. Para vocês terem noção, eu estou com uma campanha, inclusive, correndo risco de não subir. Ela está, teoricamente, voltada para eu conseguir bater minha meta de receita, mas é porque a gente tem outros lançamentos paralelos que podem sobrecarregar o time de suporte. E aí, a grande tratativa que eu quero vender nessa próxima definição de QR é de que a gente não tem uma QR exclusiva em termos de geração de receita nesse sentido, como área exclusiva, mas que a gente atue diante de projetos que estejam rodando dentro do Q para conseguir ter esse sucesso de área, né? Porque senão é o segundo quarto, teoricamente, que eu vou patinar com os mesmos produtos e com esse... Exato, exatamente, é um problema bom, de toda forma, mas aí, enquanto área, a gente meio que patina para demonstrar, de fato, valor, para ganhar um pouco desse respeito enquanto estrutura, né? Por conta de ter essas limitações, e aí tu sente também que, às vezes, o teu trabalho ele é um pouco despriorizado, de alguma forma, porque daí a gente estava, tipo, com tudo rodando, campanha com retargeting, uma estrutura completinha, de ponta a ponta, dashboard montadinho para acompanhar os resultados, e aí... Não, vai ter que segurar, porque a gente não tem operacional para conseguir atender, porque provavelmente vai ter um volume ainda maior pelo teu canal, né? E a ideia que agora eu quero tentar levar para essa próxima OKR seria mais ou menos isso, para não estagnar como área também, de certa forma, sabe? Talvez eu não tenha a resposta perfeita, porque qualquer uma que eu der vai ser rasa demais, se eu não conhecer direitinho. Mas eu acho que a gente ganha muito quando as pessoas que estão envolvidas no problema estão compartilhando o mesmo OKR, né? Se não é isso que você falou, conflito de interesse, né? Você vai tentar fazer o seu, aí vai patinar, no final do ciclo alguém vai falar, você não atingiu a sua meta, melhore. E aí é isso, né? É um ciclo muito vicioso. E aí seria, então, ter meta compartilhada nesse sentido. Inclusive com outras áreas, não só com o próprio projeto. Eu faria isso, e aí tem, né, a dimensão, tá? Inclusive, depois podemos conversar mais sobre. Mas quando a gente atua aqui nesse modelinho de squad,
e a gente tem muita clareza sobre o projeto que seja, né, um entregável ou um produto, uma métrica de negócio, fica muito mais fácil todo mundo estar interessado em resolver aquele problema, se todo mundo compartilha lá no final, no meu relatório individual, eu declarei que o meu resultado está conectado com o de todo mundo que eu trabalho no meu dia a dia. Senão é isso, né? Você está falando uma língua aqui e todo mundo puxando para lá, e aí vai dar treta feia, né? De priorização, prioridades, de botar fogo na empresa porque você não consegue se desenvolver, porque a sua meta está inadequada com o seu trabalho. Até complementando, Letícia, no caso, por exemplo, eu tô no Reclame Aqui, né? E lá, apesar de ser novo, toda essa questão de OKRs, as OKRs são da squad e todo mundo responde por elas. Todo mundo que tá alocado em alguma squad responde pela mesma OKR. Uma coisa que eu já vi que pode ajudar, às vezes, é ter um mesmo objetivo e aí alguns KRs específicos, eles vão um pouquinho mais puxado para o marketing, um pouquinho mais para o comercial, para CS, para atendimento, mas, assim, o objetivo final, todo mundo meio que trabalha para o mesmo. E ajuda bastante. Não que vai resolver, não que as tretas terminam, mas dá uma certa salvada. Senão é cada um brigando pela sua métrica no final ali e ninguém se ajuda, né? Então, recomendo tentar juntar mesmo. Esse é o meu ponto, é de levar essa questão de share em relação a isso, e não uma QR totalmente separada em relação à questão ali, tipo, de atingimento de valor mesmo, de receita, né? Mas beleza, obrigada. É só que eu quero realmente fortalecer uma argumentação para essa próxima batalha aí que eu vou enfrentar. Boa. E qualquer coisa também pode mandar na comunidade ali, se quiser falar com mais calma depois, a gente te ajuda também. Mas boa. Vitor, o que manda? Primeiro eu ia somar, né? Eu trabalho junto com o Dé no Reclame Aqui, então as minhas QRs são realmente, assim, eu atendo 2 squads, são as das squads e a minha QR de chapter exclusiva de marketing também conversa com as OKRs da squad que eu atendo, então acho que sempre olhando para a mesma direção, isso ajuda. O que eu queria saber, Thaís, eu já não é minha realidade no Reclame Aqui hoje, mas eu já trabalhei em uma outra empresa onde eu atendia, eu era um PMM que atendia todas as squads de um produto único, só que eram 8 squads para um único produto. E eles tinham essa mentalidade meio feature factory, assim, né? Vai toda semana ali, estão lançando alguma coisa. Como que você acha que nós podemos, assim, realmente nos posicionarmos melhor em relação a, gente, vamos dar uma freada em volume de funcionalidades, ou vamos trabalhar melhor, empacotar isso daqui melhor e juntar e lançar tudo isso de uma vez, ou, putz, ó, esse aqui é o meu calendário, não dá para lançar esses 2 produtos incríveis na mesma data, porque um vai canibalizar o outro. Como que você, como PM, né, e GPM, gostaria de receber esse feedback, assim, né? Como que você gostaria de ser convencida? No caso, tem uma pessoa de PM, uma pessoa de produto que está responsável por essa fabriquinha de funcionalidades, ou são várias pessoas? Eu atendia, na época era GUP, não sei quem conhece, né? O software mais amado Jogou na roda. Mas a gente tinha, né? Só para o produto de recrutamento, que é essa parte, eram 8 squads de produto olhando só para esse produto de recrutamento, cada um olhando para um pedaço ali específico ali do produto. E aí muitos deles tinham, eu tenho um módulo que eu vou lançar aqui de uma squad, eu tenho uma funcionalidade de inteligência artificial de outra squad, eu tenho uma nova parte de colocar habilidades no seu currículo de uma terceira squad, e todo mundo quer lançar isso na terceira semana de março. Aí eu tinha que ir lá e falar assim, gente, meus queridos amigos, vamos aqui entender que um vai canibalizar o outro, é um mesmo produto, a gente não consegue, né, comunicar para a mesma base,
todas essas funcionalidades, vamos quebrar isso, vamos escolher melhores datas, só que no caso ali daquela cultura específica, era tão essa mentalidade ali de fabriquinha de funcionalidade que o próprio PM chegava para mim e falava assim, eu não consigo atrasar porque eu já estou sendo cobrado de liberar mais funcionalidades aqui na minha squad. Então, era quase que uma briga até com o próprio C-Level de, tipo, gente, a gente precisa escolher melhor as datas. Como que você acha que a gente poderia balizar melhor coisas nesse sentido, assim? Thaís, Eu consigo. Manda. complementando, nos cenários que eu já vi também, assim, eu diria que 99% dos cenários o PMM vive com isso, né? De que Aham. tá lançando, e aí lá na frente todo mundo fala assim, ops, deu merda, a taxa de contato tá muito alta, não tá tendo adoção, a receita não subiu, e eu acho que as perguntas do Vitor ela é muito boa, que é como nós PMMs levamos para uma GPM do tipo, ei, não vai dar, já tá muito cheio, estamos até aqui, ó. Sim. Eu consigo pensar em três coisas essenciais. A primeira, eu acho que se é tão óbvio e se é um comportamento padrão, né, que acontece há muito tempo, já tem histórico, eu acho que a gente já tem dados suficientes para mostrar que existe um trade-off aí. Tipo, ó, a gente fez isso no passado e a gente obteve esse resultado. A gente quer repetir? E aí essa é a pessoa mala que carrega os dados debaixo do braço para cutucar com evidência. Porque a cabeça de PM é assim, mano, eu preciso lançar e eu vou ser cobrado por isso, mas é igualmente uma cabeça muito lógica, né? Que eu acho que conversa nesses termos. Quais são as evidências? Então, se você tem evidências para dizer que o lançamento está fadado a flopar, pega isso, leva debaixo do braço, documenta e fala: é isso aqui que a gente quer? É isso aqui que a gente provavelmente vai ter. Então, acho que a primeira estratégia é você ter consolidado evidências para conversar num tom que é o tom que pessoas de produto geralmente conversam. A segunda, se a gente tem um arsenal, uma prateleira muito extensa, eu acho que tem estratégias muito massas de fazer, que é, cara, todo mês a gente vai fazer um release note para esse público aqui e a gente vai ter um pool de funcionalidades e a gente vai conseguir embalar isso muito bem para mostrar que o negócio como um todo tá sendo incrementado mês a mês, sabe? Então, embalar de uma forma que a empresa começa a ganhar valor em cima dessa embalagem, que é esse pool, né, mensal, trimestral. E aí, por último, já te passo, né, a atuação de PMM não deveria estar do produto para fora. Quando a pessoa de produto está pensando em estratégia de delivery, a gente precisa entender como a gente comunica o lançamento de uma funcionalidade no produto. E o PMM deveria ser voz ativa, ser responsável por dizer como isso vai ser comunicado dentro do produto. Porque aí você para de competir por canal, sabe? Você começa a tirar um peso um pouco das costas de ter que fazer disparo de e-mail, WhatsApp, CRM ou qualquer que seja o canal que vocês usam, para usar a estratégia do produto enquanto posicionamento de marca, né? Boa, tá. E aí, vou citar você mesma, que eu lembro que você sempre falava sobre não se apaixonar ali pelas suas ideias, né? Então, acaba que acontece muito, né? Às vezes o APM acredita pra caramba naquele produto e tudo mais, mas também entendo que o PMM, ele tem que, às vezes, fazer essa função meio chata de questionar muito, né? Então, assim, pô, legal, esse produto está sendo desenvolvido, mas faz sentido para esse momento? Ele de fato está agregando valor para o que é necessário? Porque para a gente cair, às vezes, nesse lugar de, putz, pediram para eu lançar, vou lançar, é muito fácil. E às vezes a gente vai estar comunicando mais do que devia, não vai estar comunicando no momento certo, ou não vai estar comunicando uma melhoria que de fato faz sentido. Então,
acho que tem esse lugar ali de questionar de volta, né? Acho que trazer isso, igual você falou com os dados, acho que é super importante, mas às vezes temos que ser os chatos de levantar a mão e falar, olha, não vai sair tudo de uma vez, né? Mas é difícil, é uma arte, diria. E acho que foi muito bom, Perdão. assim, o comentário, Thaís, porque, assim, o que às vezes fica é justamente que parece que acaba, ao invés de ser PM e PMM se unindo em prol de lançar um produto bem no mercado, fica aquela lavação de roupa suja do tipo, não, você que tá fazendo corpo mole, é só você ir lá e fazer 3 push, 2 e-mails que tá tudo certo. E não é, né? Eu acho que a gente tem, como PMM, acho que tem que evoluir muito nesse de segurar nossa posição, mas também tem o lado do próprio PM, acho que o Dé falou muito bem, de não achar que a ideia, a funcionalidade dele vai resolver um gap de receita imenso, ou que vai ser a melhor usabilidade, e que isso pode ser sim empacotado junto de outras tantas funcionalidades para gerar esse valor para a empresa como um todo. Acho que foi sensacional. Sim, com certeza. E assim, idealmente, a concepção do lançamento precisa ser conversada lá no inicinho, né? Para entender a estratégia. Manda aí, Gabi. Só fazendo um complemento aqui também, e talvez seja chover um pouquinho no molhado, mas tem uma matriz muito legal de priorização que o Intercom ele fez e já lançou uma V2, que a gente consegue ver ali o valor do produto, considerando ali o eixo de qual que é o valor que a gente está entregando para a nossa base e qual que é o valor que a gente está entregando ali para o negócio. E nisso a gente sai com uma classificação ali de prioridade 1, 2, 3 ou 4. Quando a gente fala sobre isso e a gente começa a colocar todos esses lançamentos dentro de uma matriz de priorização, a gente começa a fazer com que as pessoas reflitam e falem, tá, você tem este botão e eu tenho este outro lançamento. Você acha que de fato é a mesma importância? Não vai ser, né? Então, aí a pessoa ela vai começar a ligar os pontos e entender que, não, realmente, acho que não cabe um lançamento enorme, tal. E nisso também, de acordo com a prioridade, já pré-estabelecer algumas comunicações que podem ou não sair, porque às vezes a gente está implementando, na verdade, uma funcionalidade ou algo que já deveria ter sido feito e é quase aquele, parabéns, você fez o básico, e todo mundo tá achando que a gente vai estourar champanhe e que todo mundo, nossa, meu Deus, parabéns, você fez um baita lançamento. E, na verdade, não, né? Calma lá. Porque às vezes é mais um tiro no nosso próprio pé do que uma ajuda em si. Então, uma das coisas, eu já usei no passado, quando eu estava no Inpenx, essa matriz de priorização, ela foi ótima para a gente dar esse senso, assim, para o time como um todo, principalmente até de C-level, para entender. Uso agora também na Kiwi, a gente usa já a matriz ela é mais avançada, até posso compartilhar na comunidade depois, e isso nos ajuda a fazer com que todo mundo pense juntos se de fato estamos olhando para o que devemos olhar, ou se a gente está considerando, e às vezes é porque tem alguma liderança que é super apaixonada pela solução, mas na verdade ela não vai ter impacto para o negócio, ela não vai ter impacto para a nossa base. Então a gente vai meio que balizando e defendendo o tipo de lançamento que a gente vai fazer. Maravilhoso, me interessa também. Boa, todos queremos a matriz. Gente, estamos chegando aqui em 8 horas, a gente acabou talvez passando um tiquinho, mas tá, agora que a gente já teve algumas discussões ótimas, a gente tá com um quadro novo aqui, são algumas perguntinhas, você vai estrear no quadro, eu também no caso, porque é a primeira vez, que é o Fala Aí Convidada, nesse momento. Então tá, vou te fazer Você não me algumas... falou disso, viu? Não Não fui surpresa. avisada. Então, você vai ter algumas perguntinhas que eu vou fazer, e aí você vai ter que responder. Então, Thaís, o que você acha de alguma coisa? E aí você termina a frase, tá bom? Prometo que não é Ou difícil. uma palavra ou não? Não, pode, é uma frase, pode ficar tranquilo. Você vai completar, beleza? Bate bola, Então jogar. vai. A Tá, primeira é teste. Carta branca. primeira dash? Tá bom, eu falo devagar. Ó, o PMM bom é aquele que Questiona muito. questiona muito, boa. Deveria ser proibido PMMs que... Não pensam em métrica de negócio. Uma boa.
se você pudesse escolher uma parte do escopo de PMM, qual você escolheria? Calma, para eu fazer? A preferida? Preferida. Ah, acho que posicionamento de mercado. Boa. E por último, como GPM, eu só peço que os PMMs Participem de todo o processo. Boa, tá. Muito obrigado. Aparentemente, a relação ela gera algumas tretas, né, tá? Não, acho que é um pouquinho difícil de fugir, mas tá, queria te agradecer, então, se quiser também dar umas últimas palavras do seu lado, foi super legal o papo, mas queria... Sim, a gente devia ter aberto uma cerveja. Eu Mas tô eu tô focado, doente. tá? Verdade. Thais, vou pedir para você complementar. Teve uma pergunta ali que eu acho que ela se encaixa com essas duas perguntas que o Dé trouxe, né? Teve a do Vitor, que ele pede a sua perspectiva, então essa também vai um pouco na linha, que é o que que é um PMM, né, ideal, assim, perfeito na visão de quem está em produto. Só para a gente fechar com chave de ouro essas duas perguntinhas que o Dé trouxe, né? Que é, você trouxe que é o PMM que questiona muito e o que participa de todo o processo. Acho que eu sou muito repetitiva e eu até peço perdão para pessoas que trabalham comigo de marketing, mas eu sou muito chata para que as pessoas falem com a linguagem de dados, assim. Se você não tem dados para conversar, eu acho que você já chegou perdendo, sabe? Então, ter uma noção muito apurada de dados, de ter independência para buscar dados e conseguir argumentar com viés de marketing, para mim, assim, é o primor, o mais. Toma todo o meu salário. Bom demais, tá? Bom, então, galera, tá, novamente, super obrigado pela sua presença, foi muito bom Eu ouvir você amei. falar. Obrigada. Boa. Na próxima a gente faz uma roda de pilates, né, com todo mundo. Brincadeira, não vamos. Não, meu corpício não aguenta mais pilates. Galera, últimos avisos aqui. Então, o primeiro é a Gabi vai mandar aqui pra gente um link de feedback. Então, só para vocês avaliarem como é que foi esse bate-papo, se vocês têm, como eu já tinha mencionado, se vocês têm alguma sugestão, se vocês gostaram, não gostaram, curtiu o que a Thaís falou, concordo super. Então, assim, fiquem super à vontade para mandar ali. A gente quer realmente ouvir o lado de vocês e que o Form está chegando. Boa, valeu, Gabi. Galera, um aviso super bacana também. A gente está transcrevendo e gravando essa live, então ela vai ajudar a gente a criar novos conteúdos para o Fala. Então a gente vai ter um artigo voltado para isso mesmo. Então acho que é uma novidade super bacana ali. Vitor, desculpa, não tinha visto que sua mão estava levantada. Não, eu ia falar isso, de jogar lá ou no notebook LM ou gerar algum conteúdo disso. E como é que faz para trazer a Thaís para o nosso time, Dé? Eu quero uma GPM assim também, como é que faz? Faremos essa prospecção, tá? Ô, gente, Tem, mas eu não sou fácil tem que também, ter tá, caixa, gente? viu, Vitor? Thaís é uma Sejam meus uma mulher amigos cara. Sejam meus amigos do LinkedIn. Verdade, tá? Infelizmente, você vai ter que sair triste, Vitor. A gente não tá com essa proposta aberta, não estamos trabalhando com isso. Pode vir junto, Loris, não tem problema não. A gente abre. Vai ser muito bem recebido. Gente, que Boa. isso? Era uma live, agora virou recrutamento? A gente vai Você brigar viu só? agora. Foi uma live tão pacífica, tão linda, né? De PM, PMM trabalhando juntos. Daí agora todo mundo quer a Thaís, a Lorena. Gente, vamos lá. Ó, paga os PMMs. Inclusive, é isso. Inclusive, temos um grupo só disso. Mas boa, galera. E aí, o último ponto, já que vocês gostaram do papo e querem levar a Thaís, também já
avisando vocês que daqui 2 semanas, na quinta-feira, às 6h30, a gente vai ter uma próxima live. Então, já está anunciado. Eu sei que as pessoas estavam enlouquecendo de, quando é que vai ter live de novo? Então, assim, já estão avisadas. Dia 12 a gente vai ter uma live voltada para PMM com IA. Então, acho que é um assunto bem legal, que está em alta. Acho que vai ser muito bacana. Então, estão todos mais que convidados para voltarem. Thaís, você também, apesar de você ser GPM, fique super à vontade. Amém. E é isso. Galera, super obrigado. Continuem seguindo a gente no LinkedIn, no WhatsApp. E a gente vai se falando, viu? Muito obrigado pela presença. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Tchau, gente. tchau. Boa Valeu, noite. galera. Obrigada, gente. Tchau, tchau.